Vamos aqui para mais uma questão 165, né? Questão 165, nós temos aí dois textos. Nós temos o texto 1, que fala o seguinte: vantagem do particionamento de disco. Um disco com várias partições oferece vantagens sobre um disco com apenas uma única partição, né? Porque oferece um maior grau de flexibilidade. Mas as vantagens não param por aí. A vantagem mais citada pelos adeptos do particionamento de disco é separar o sistema operacional dos dados pessoais, né? Então esse texto ele só contribui com informações extras para a gente, né? Nós não vamos usar basicamente nada desse texto nos cálculos que nós vamos fazer na questão, beleza? Vamos ver o texto 2 aqui. Um disco rígido foi particionado de forma que foram criadas duas regiões circulares, né? Concêntricas de raios R1 e R2, né? Concêntricas é porque elas têm o mesmo centro. Sendo a região 1 interna e a região 2 externa, como mostrado na figura, né? Então aqui cabe uma observação. Quando ele fala a região 1, né? Ele está falando apenas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é a nossa região 1, tá certo? E a nossa região 2, né? É essa parte de fora, né? Isso aqui a gente chama na matemática de coroa circular, né? Beleza? Ok, então nós temos essas duas informações. Vamos ler aqui o comando, né? Considerando que a quantidade de dados que podem ser gravados em um disco é proporcional à área para que as capacidades de armazenamento das duas regiões sejam idênticas, a razão entre o raio externo e o raio interno deve ser igual a. Então, o que ele está querendo dizer aqui nessa parte é o seguinte, né? Que se você tem a área 1 e você tem a área 2, né? A razão entre entre essas áreas, né, vai ser igual à razão entre os armazenamentos, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, quantidade 1 e quantidade 2. Esse Q1 e esse Q2 representa a capacidade de armazenamento, beleza? Aí qual é a informação importante para a gente, né? Ele fala que a capacidade de armazenamento, né, dessas duas regiões sejam idênticas, ou seja, sejam as mesmas, certo? Então, por exemplo, se a capacidade de armazenamento de Q1 for 256 GB, por exemplo, a de 2 também terá que ser 256, tá certo? E quando a gente pega um número e divide por ele mesmo, o resultado é 1, beleza? Ou seja, área 1 sobre a área 2 tem que dar 1. Consequentemente, né, nós vamos ter aqui o seguinte, que a área 1 tem que ser igual à área 2, para que a capacidade de armazenamento seja a mesma, certo? Aí vamos relembrar aqui como é que eu calculo a área de um círculo, né? Aqui a gente tem dois círculos, só que uma das áreas que a gente vai calcular não é a área de um círculo, é a área da coroa circular, né? Então a área de um círculo, que no caso vai ser a área 1, né? A região 1 é um círculo, é π vezes o raio 1, né, ao quadrado, beleza? E a nossa área 2, né? A área 2, se vocês perceberam, né, ela é a área de um círculo maior, né? A área do círculo maior, ou seja, a área que tem esse carinha aqui como raio, né? Então, essa parte verde aqui é o raio do círculo maior, menos, né, a região 1, né? Porque quando eu tiro desse círculo maior aí a região 1, você fica com a região 2. Então, π vezes R1 ao quadrado, beleza? Então, quando você pega o círculo maior e tira o círculo menor, você fica só com a parte azul, que é a área da coroa circular, né? É a área da região 2, beleza? Pronto, aí o que que acontece? Nós temos essas duas regrinhas aqui para a área 1 e para a área 2. O que que eu vou fazer agora? Eu vou só substituir. Quem é a minha área 1? É π vezes o raio 1 ao quadrado. Quem é a minha área 2? É π vezes o raio 2
ao quadrado menos π vezes o raio 1 ao quadrado. Eu vou trazer esse π raio 1 ao quadrado para o primeiro membro, né? Quando ele vem para o primeiro membro, ele vai ficar 2π vezes raio 1 ao quadrado é igual a π vezes o raio 2 ao quadrado, tá certo? Beleza. Aí o que acontece aqui? Esse π, né? Esse π ele vai cancelar com π. Aí nós vai sobrar só o seguinte: 2 raio 1 ao quadrado é igual a raio 2 ao quadrado. Beleza? Esse raio 1 ao quadrado eu vou passar para o segundo membro, né? Por que eu vou fazer isso? Porque ele quer a razão, né? Ele quer a razão aqui, ó, entre o raio externo, né, que é o raio maior, e o raio interno, beleza? Então ele quer saber, né, quem é o raio 2 sobre o raio 1, tá certo? Ele quer saber isso. Então vai ficar o seguinte, ó: 2 é igual a raio 2 ao quadrado sobre raio 1 ao quadrado, né? Que aqui ficaria o seguinte: 2 é igual a raio 2 sobre raio 1 ao quadrado. Esse cara que está ao quadrado, ele passa para o primeiro membro na forma de raiz, ou seja, raiz de 2 é igual ao raio 2 sobre o raio 1. Ok? Então a resposta correta para essa questão seria o item D. Essa questão não seria uma questão tão simples, né? Vamos dizer que ela fosse uma questão de média para difícil lá na prova do Enem, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né? Então é isso, até a próxima questão.